foi oferecida pelo Conselho, aliás, neste Conselho, a presente representação em desfavor do senador Demóstenes Torres, movida pelo Partido Socialismo e Liberdade Pessoal. Ampara-se a presente representação no artigo 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, tendo como substrato fático a suposta participação do senador Demóstenes Torres em atividades ilícitas do empresário Carlos Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, a partir de investigações feitas pela Polícia Federal na denominada Operação Monte Carlo. Segundo a representação, as graves denúncias, além de constituírem indícios da prática de atividades ilícitas pelo representado, caracterizam-se por si atitudes que desprestigiam o Senado e os seus membros, em flagrante prejuízo da já péssima imagem do Poder Legislativo. Registra ainda o partido político representante que o representado teria ferido o disposto nos incisos 1º e 2 do artigo 5º da Resolução número 20 de 1993, o Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal, vermes. Artigo 5º. Consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar, inciso 2, a percepção de vantagens indevidas, Constituição Federal, artigo 55, parágrafo 1º, tais como doações, ressalvados brindes sem valor econômico. 3. A prática de irregularidades graves no desempenho do mandato de encargos decorrentes. Por outro lado, estabelece o parágrafo 1º do artigo 14 da citada Resolução número 20 de 1993, parágrafo 1º, apresentada a representação, o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar procederá ao exame preliminar de sua admissão no prazo de 5 dias, determinando o seu arquivamento nos seguintes casos. Primeiro, se faltar legitimidade ao seu autor. Segundo, se a denúncia não identificar o senador e os fatos que lhes são imputados. E terceiro, se ressalvados os casos previstos no inciso 1º do artigo 3º desta resolução, os fatos relatados forem referentes a período anterior ao mandato ou se forem manifestamente improcedentes. Ou seja, nesta fase do procedimento, cabe ao presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar proceder à análise vestibular da representação, com o objetivo tão somente de verificar a presença dos elementos exigidos no dispositivo acima transcrito. Não há discussão sobre o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 14 da Resolução número 20 de 1993. Conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 55 da Lei Maior, a representação contra senador por fato sujeito à perda de mandato pode ser apresentada por partido político representado no Congresso Nacional, requisito que é perfeitamente cumprido pelo PSOL. De outra parte, a representação é assinada pelo deputado Ivan Valente, que, conforme é notório, preside a agremiação. No tocante ao inciso 2 do mesmo dispositivo, a representação indiscutivelmente identifica o senador representado, que é o senador Demóstenes Torres, e os fatos que lhes são imputados. Finalmente, não se trata de fatos anteriores ao mandato, e não se pode afirmar de plano que são improcedentes, uma vez que não apenas são do conhecimento público, como são mesmo objeto do inquérito número 3.430, aberto no Supremo Tribunal Federal e relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, a pedido do Procurador-Geral da República. A presente representação dessa forma reúne todas as condições para avançar neste colegiado, inclusive para viabilizar o inalienável direito de defesa do senador representado. Assim, do exposto,
admito a presente representação, isto é, acato a presente representação, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º do Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal, determinando, na forma do artigo 15 do mesmo ato, o seu registro e a sua autuação e a notificação do representado, senador Demóstenes Torres, para que no prazo de 10 dias úteis, contados da intimação pessoal, ou por intermédio de seu gabinete no Senado Federal, apresente a sua defesa prévia. É a nossa decisão, senhores senadores.